quero compartilhar hoje algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu sou apaixonado por essa vertente da liderança. Eu creio que quanto mais uma igreja, quanto mais uma pessoa, quanto mais uma empresa entende dos princípios contidos na palavra de Deus sobre a liderança, mais aquela igreja, mais aquela empresa, mais qualquer coisa que vai ser, aquele governo, vai ter sucesso. Então hoje eu quero falar um pouco sobre a arte da liderança. Aprendendo a liderar e a ser liderado. Porque a liderança envolve as duas coisas. Então, como eu estou falando para um auditório bem seleto, um auditório de gente que está de uma forma mais específica envolvido com a questão da liderança, eu creio que vai ser importante. Na verdade, todos nós, até aqueles que acham que não, eu lembro que uma vez eu fiz uma pesquisa dessa, eu perguntei na nossa igreja, quantos aqui são líderes? Alguns levantaram a mão, surpreendentemente outros não. E eu fiquei sem entender, perguntei de novo, alguns continuaram com a mão abaixada, e eu perguntei assim, querido, você que não levantou a mão, tem uma pergunta para você. Quem que lidera a sua vida? Aí eu comecei a perceber que eles começaram a pensar, realmente, quem que lidera? Eu sei que alguns têm a tendência de falar assim, bem espiritualmente falando, é Jesus, é o Espírito Santo que lidera. Será mesmo? Né? Eu costumo dizer que se fosse, era 100%. Né? O fato que não é 100% é que somos nós que lideramos. E na verdade, alguém disse que antes de você liderar qualquer outra pessoa, você tem que aprender a liderar a si mesmo. Esse é o nosso desafio. Então, o que eu quero dizer? Que não existe nenhum único ser humano que passe pela vida sem que ele precise aprender a arte da liderança. Nós nascemos inseridos, já somos inseridos bem no iníciozinho da nossa vida, num contexto, num ambiente chamado família, e ali naquele ambiente nós vamos precisar desenvolver a arte da liderança. E como eu já disse, a arte de liderar tem duas faces, dois lados. O ser liderado e o liderar. Então isso significa aprender. A arte da liderança inclui aprender essa habilidade de ser liderado e a habilidade de liderar. Saber ser liderado também é uma arte. Nós temos a tendência, muitas vezes, de cobrar da liderança, porque os líderes têm que ser assim, porque o líder, o pai tem que ser assim, porque o chefe tem que ser assim, porque o pastor tem que ser assim, o discipulador tem que ser assim. Mas muitas vezes nós esquecemos que também existem responsabilidades inerentes e específicas daqueles que estão sendo liderados. Então, na vida, desde o primeiro momento até o final dela, precisamos dominar essa arte. A arte da liderança. Isso significa que quem não aprende a arte da liderança vai ser punido pela vida. Vou lhe dizer algo, estou convencido disso, que talvez uma das coisas que mais vai determinar quem é você e onde você vai chegar, está linkado, tem tudo a ver com essa questão de você aprender esta habilidade de relacionar dentro deste contexto de ser líder e ser liderado. A vida vai exigir que todos nós aprendamos a exercer com maestria essa habilidade. Se você aprender, você pode ter certeza, isso vai afetar não só a sua história pessoal, mas de todos aqueles que virão após você, seja pela descendência biológica, natural, seja pela sua descendência ministerial, espiritual. Tudo começa com a habilidade
de liderar. Tudo começa. Você vai precisar disso, independentemente se você acha que você tem chamado para ser aquilo que nós chamamos de ministros do púlpito, que são aquelas pessoas que vão estar servindo no reino de Deus de uma forma mais exclusiva, mais de tempo completo, ou aqueles que nós chamamos de ministro do mercado, que você tem inserido no reino, mas não está necessariamente servindo no púlpito, mas está servindo o reino na sua profissão, no seu chamado. Todos, indistintamente, nós vamos precisar da habilidade, da liderança na nossa vida. Então, uma coisa que eu queria já começar dizendo para você: saber ser liderado e saber ser liderado é uma condição indispensável para quem deseja ser um grande líder. Antes de você ser um grande líder, eu sempre falo isso, você precisa ser um grande liderado. Antes de você ser um líder nobre, de influência, você tem que aprender a arte da submissão. O grande desafio para nós não é somente liderar, todo mundo quer. Mas o que acontece é que para mim chegar neste nível, eu tive que subir alguns degraus. E muitos já querem começar aqui em cima. E aí que está o grande desafio. Nós temos que começar lá de baixo. E geralmente, antes de Deus te chamar para liderar, Deus vai te chamar para você ser liderado. Quem não aprende a ser liderado, nunca vai aprender a ser um grande líder. Então é importante que esse princípio da liderança percorre também em todos os segmentos da sociedade. Eu costumo dizer que muitas pessoas falam: eu não quero ouvir sobre liderança porque eu nem vou me envolver com célula, eu não vou liderar célula, eu nem estou envolvido nesse modelo chamado MDA. Irmão, não tem nada a ver. O que eu vou te falar aqui são princípios que governam esse universo da liderança, independentemente se você está neste modelo de igreja ou naquele outro modelo de igreja. Não tem nada a ver, porque esses princípios abrangem todos os segmentos. Dentro do governo, dentro da família, dentro da igreja, dentro de uma empresa, os princípios são os mesmos. O que eu estou te falando aqui, você vai poder levar e aplicar em qualquer segmento, em qualquer aspecto. Não é algo exclusivo desta ou daquela classe. É uma caminhada tanto de crente como de descrente. Aliás, tem alguns descrentes que aprenderam a arte da liderança, e isso é uma das razões, uma das explicações do seu sucesso. Independentemente se é para crente ou para descrente, se é um ateu ou um adorador, se é um jovem ou se é um idoso, se é homem ou se é mulher, se é rico, se é pobre. Na verdade, todos, seja ele sábio ou analfabeto, todos precisarão desenvolver a arte da liderança. Amém, meus amados? Quantos querem ser líderes de sucesso aqui? Você vai ter que entender uma coisa: tudo se move em torno da liderança. Tudo. Para onde você vira, para onde você vai, tudo gira em torno da liderança. Nada funciona sem a presença do princípio da liderança. E na igreja não é diferente. A igreja é uma instituição divina, espiritual, que vai precisar também conviver, caminhar dentro dessas verdades da palavra, vai precisar conviver com esses princípios que governam esse mundo, esse universo da liderança. Onde tem governo, vai precisar a habilidade da liderança. Você nasce dentro de uma família, o que é que tem lá? Um líder. Você cresce, você vai para uma escola, o que é que tem lá?
liderança. A sua vida toda você vai precisar conviver com essa situação. Então é muito importante que, se existem líderes, necessariamente vai ser preciso liderados, né? Toda tribo tem o cacique, mas tem os índios, né? Não existe uma tribo nem só de índio e nem só de cacique. Nós vamos precisar saber quando que lidar quando a gente está em uma dessas posições. Então é muito importante entender que a questão é muito simples. Na vida, ou você é um líder, ou você é um liderado. Muitas vezes, nós somos os dois. Muitas vezes, vai ter hora que eu estou usando o chapéu de um líder, mas vai ter hora que eu vou estar usando o chapéu de um liderado. E é muito importante você saber jogar bem nas duas posições. Você tem que ser aquela pessoa versátil, que quando você está com o papel de um líder, você cumpre, arrisca os princípios que regem esse papel. Quando você está no exercício do papel do liderado, com outro chapéuzinho na cabeça, agora eu sou um liderado, então você também tem que saber os princípios que regem esse universo de ser liderado também te orienta, te ensina, te mostra o que fazer. Então hoje eu quero falar de atitudes e ações que devem estar presentes no exercício dessa dupla função. E eu queria que você hoje saísse daqui pensando em algumas coisas. Porque ninguém escapa aqui. Ou você é um líder, ou você é um liderado. Ou você é os dois. E é muito importante, né? A Bíblia diz que a verdade nos liberta. Quanto mais eu entendo, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu domino a arte da liderança, tanto quando eu estou com o chapéu do líder, tanto quanto quando eu estou com o chapéu do liderado, isso significa sucesso garantido. Quanto menos eu entendo, quanto menos eu pratico, isso aponta na direção do fracasso. Então, deixa eu te falar algo muito importante. Todos nós, seja como pai ou como filho, como pastor ou como ovelha, como chefe ou como subalterno, seja como professor ou como aluno, como discipulador ou como discípulo, todos nós vamos precisar entender, seja como alguém que manda ou como alguém que é mandado, nós vamos precisar entender o que Deus diz, qual é a orientação de Deus, que é o meu papel, que é o meu dever, que são as minhas atitudes, quais são as minhas ações e as minhas reações nesse momento. E, de novo, eu volto a frisar, aqui está o X da questão. Quanto mais uma igreja, quanto mais uma empresa, mas eu quero ficar com igreja, quanto mais uma igreja domina, entende, não só a sua liderança aqui, mas todos os membros, toda a membresia da igreja, entende isso, mais sucesso aquela igreja vai ter na sua funcionalidade, no cumprimento da sua missão, no alcançar dos seus objetivos, porque tudo depende da liderança. Então veja só, a razão por que eu julgo importante esse tema. Primeiro, porque alguns têm tido um problema muito sério nessa questão. Porque, irmãos, como eu já disse, não tem como evitar. Não tem como uma pessoa falar assim, estou fora, não quero fazer parte desse ambiente, eu me recuso a ter que conviver com esse negócio de ser líder ou ser liderado. Não tem jeito. Enquanto você estiver vivo aqui,
você vai ter que administrar isso. Não tem como você falar, eu me recuso a ser filho, ou eu me recuso a ser pai. Não tem. Só tem um lugar que não existe governo, liderança, ninguém manda em ninguém. Ninguém obedece a ninguém. Chama-se campo da saudade. Né? Lá não existe esse negócio. Lá todo mundo vive, mas ninguém quer ir para lá agora. Então, enquanto você estiver vivo aqui no planeta Terra, você vai precisar saber administrar isso. Então, segundo, porque é comum nós vermos e ouvirmos de pessoas que tendo dificuldade em uma dessas atuações. É comum a gente ouvir pessoas que, como líder, estão ferindo, estão magoando, estão atropelando, estão destruindo, estão produzindo dor nas pessoas. Outros estão como liderados, dando tanta dor de cabeça, tanto sofrimento, estão fazendo seus líderes chorarem, estão colocando seus líderes numa condição tão triste. Então a gente vê, eu viajo muito, então eu converso e me relaciono com muitas pessoas. É muito comum, eu não estou dizendo não é só uma vez aqui, é muito frequente eu estar ouvindo ou de um liderado, ou de um líder que passou por uma experiência traumática, dolorosa, dolorida nessa questão. Há um mês atrás, eu estava conversando com um pastor, que ele estava me relatando como a igreja foi tão dura, tão cruel, tão desumana com ele. É claro, ele faz parte de uma denominação que o jeito como as coisas são resolvidas no campo do relacionamento com os seus pastores é um pouco, mas assim, um pouco estranho, mas é o jeito como aquela denominação lida com aquilo. Mas aquele pastor estava ferido, ele chorou, ele estava muito decepcionado com a ingratidão, com o nível de indiferença, com esse sentimento de ser descartado, desprezível, não ser mais útil para aquela denominação, para aquela igreja local, depois de ele ter servido tantos anos da sua vida. Então, foi muito cruel. Eu, pessoalmente, me identifiquei com ele assim, pelo menos esforcei, porque, graças a Deus, o ambiente onde eu estou é bem diferente. Eu estou, na verdade, numa cultura onde liderança é muito honrada, é muito respeitada, é muito querida. E eu vou te mostrar um pouco na frente. Não se preocupe, você fala, pastor, até agora você não leu nada da Bíblia. Eu vou ler, tá? Não se preocupe, nós vamos entrar. Apesar que eu não estou citando versículos, mas eu estou citando princípios que com certeza estão latentes na palavra de Deus sobre essa questão. Então veja só, muitas vezes as pessoas, elas até têm uma certa facilidade de ser um líder. Muitas vezes aquele discipulador, aquele chefe, ou aquele pai, ou aquele pastor, seja qual for a posição de liderança, ele é até um líder legal, ele é um líder maravilhoso, ele é um líder muito sensível, amoroso, ele é um líder que sabe motivar, ele é um líder que faz as pessoas se sentirem bem com ele. Quando ele está usando o chapéu de líder, ele é um excelente líder, todo mundo gosta dele, fala que líderzão, que paizão, maravilhoso. Só que quando aquele mesmo homem, aquela mesma pessoa, aquela mesma mulher, troca o chapéu e ele passa a ser um liderado, aí parece que ele muda. Ele não consegue se dar tão bem no exercício da função de liderado. Aí ele é insubmisso, ele é um cara que dá muita dor de cabeça. Se você for conversar com o líder dele, ele tem outra impressão, outro diagnóstico, outro relatório sobre aquela pessoa. Os liderados daquele camarada o amam, mas o líder daquele camarada não. Para aqueles liderados, aquele mesmo senhor, aquela mesma pessoa, é uma pessoa maravilhosa. Para os seus líderes, no entanto, ele é um
uma carne de pescoço, é uma íngua de duas pernas. Tem dado muita dor de cabeça, porque o cara não aprendeu a habilidade de ser liderado, apesar dele ter crescido um pouquinho em como ser um líder. O contrário é verdade. Às vezes o cara é um liderado maravilhoso, mas quando ele assume o chapéu de líder, sai de baixo. Então, por isso que eu falo que há uma necessidade das pessoas aprenderem o princípio por completo. Então, essa falta, a terceira coisa, que a falta de conhecimento na arte de liderar tem gerado muita tristeza e frustrações no campo dos relacionamentos. É muito comum a gente ouvir e ver de relacionamentos que foram desgastados, ameaçados, fragilizados, adoecidos pelo simples fato de líderes e liderados não saberem agir no exercício pleno dessas duas posições. Como eu já disse, se tem algo que me preocupa é como como estão os relacionamentos de líder e liderado dentro da igreja. Porque, no geral, há muito descontentamento, há muita tristeza, há muitos relatos, muito, como a gente fala, muito soviético. Entendeu? Por quê? Porque os dois não souberam. A gente ouve muita história de pastores e líderes muito magoados, com pessoas que cuspiram no próprio prato, que abandonaram, que se rebelaram, que racharam a igreja, que deixaram para trás, um rastro de cadáver, de gente que magoaram, que passaram por cima. A gente ouve de tantos liderados que foram tão profundamente feridos, desprezados, sentiram manipulados, abusados, usados. E olha, queridos, assim, pela misericórdia de Deus, eu tenho uma certa autoridade para falar sobre isso. Não estou aqui me colocando numa posição de superioridade, porque esta é a minha história. Não. Mas eu continuo na mesma igreja que eu converti. Eu continuo com a mesma liderança. Eu estou 33 anos no Evangelho. E eu continuo. E não só continuo, eu sou feliz onde eu estou. Porque nós temos descoberto o prazer e a alegria de conviver neste ambiente de liderar e de ser liderado. Então, para mim, isto é um legado. Isso é uma glória, como Paulo dizia, é uma glória que ele tinha. Para mim é um privilégio. E eu acredito que essa proposta não é só para alguns poucos, mas é para toda a igreja. Deve ser um ambiente que deve permear o reino de Deus como um todo. A minha experiência, na minha opinião, é a vontade de Deus para cada um de nós. Que você ame onde você está. Vou lhe dizer algo, quando os princípios de Deus nessa área são seguidos e obedecidos, os relacionamentos são fortalecidos, são saudáveis, são maravilhosos. Quando os princípios são quebrados, os relacionamentos são feridos. E aí gera dor, gera rebelião, gera desprezo, gera sentimentos que deveriam estar fora da igreja, mas que muitas vezes estão ali, presentes, latentes. Quantas machucaduras, quantas frustrações eu me encontro no meio da igreja, simplesmente porque líderes e liderados não praticaram princípios básicos que regem essa relação humana, mútua, de ser um líder e de ser um liderado. Um bom relacionamento, queridos, entre líder e liderado, não é resultado da sorte, não é obra do acaso, não é um jogo de loteria, que pode ou não dar certo, mas é resultado de decisões de seguir e praticar e de viver os princípios propostos na palavra de Deus. Eu e a minha liderança, agora mesmo, essa semana que passou, nós estávamos juntos.
Nós temos um presbitério que a gente chama de presbitério de governo nacional. O nosso líder geral da Igreja da Paz chama pastor Paulo Jeff. Ele é o líder, o discipulador, o pastor do pastor Paulo, do pastor Eibe. Muita gente pensa que o pastor Eibe que é o líder da Igreja da Paz, mas não é. O pastor Eibe é discípulo do pastor Paulo Jeff. O pastor Paulo Jeff é casado com a pastora Rebeca. A pastora Rebeca é irmã do pastor Eibe. E, por conseguinte, o pastor Paulo também é o cunhado do pastor Eibe. Mas ali, o pastor Paulo chama, tem alguns pastores que fazem parte desse presbitério, e a gente passa uma semana junto em um hotel, em uma cidade, sonhando junto, tendo comunhão, fazendo planos, ouvindo de Deus para o futuro destino da Igreja da Paz, no Brasil e no mundo. Mas alguém me perguntou, como foi lá? Irmãos, pensa numa reunião maravilhosa. Pensa num tempo, a gente se reúne 3 vezes por ano. Pensa num momento agradabilíssimo, de muita comunhão, de muita risada, de muito prazer, de muita adoração. Sabe, querido, de uma unidade, de uma harmonia, de um respeito mútuo, tanto entre os pastores que não estão necessariamente liderando ou liderados, mas entre nós e os nossos pastores. É um tempo tão precioso. Não existe aquela briga, aquela confusão, aquela rivalidade, aquele partidarismo, aquela coisa de eu estou querendo puxar teu tapete, aquele ali tu vai ver, eu vou passar por cima de ti, eu vou ser mais importante, eu vou subir na denominação. Não existe isso. Glória a Deus, pode dar glória a Deus, porque Deus merece. Porque eu creio que isto é a proposta de Deus na sua palavra. Esse ambiente agradável. Sempre, eu acredito o seguinte, sempre pode dar certo esta relação. Sempre pode dar certo. Se ambos obedecerem os princípios. Nada é por acaso. Tudo é fruto de escolhas, de decisões, de ações e de reações. Então, eu acredito nisso. É possível você experimentar, seja na empresa, seja na igreja, seja em casa, um ambiente tão saudável e tão gostoso, onde você ama seu líder e onde você ama seus liderados. Eu creio que é possível. Queridos, outra verdade, como eu já disse, mais cedo ou mais tarde, esse dia vai chegar na sua vida. E o grande problema é que muitas pessoas não estão preparadas para encarar. Você coloca alguém como líder, e aí ele já acha que ele é o rei da cocada preta. O que tem de gente, eu tenho medo do fulano. Fulano vai ser teu líder. Deus me livre. Por que muitas vezes essa visão do discipulado, eu vejo alguns pastores falando, olha pastor, não é muito fácil e tal, porque é como se fosse, ninguém quer ser liderado de ninguém, todo mundo quer ser o líder. O pastor tenta organizar a igreja e fala, olha João, você vai ser o discipulador do Francisco. O Francisco fala, Deus me livre, eu não quero João sobre a minha vida. E vice-versa. Então, olha só, a falta de revelação desse princípio, muitas vezes até dificulta o andamento, o progresso, o desenvolvimento, o avanço da igreja. Quantas vezes a igreja teve que ser paralisada? Quantas vezes um projeto não foi adiante, que era a vontade de Deus, não foi por causa de faísca, por causa de briga, de confusão. Então, veja, mais que eu penso, mais que eu vejo o quanto é vital, o quanto é importante a igreja entender esses valores. Porque quando existe harmonia, quando existe unidade, segundo o Salmo 33, a Bíblia diz, ali o Senhor ordena a vida e a sua bênção. Quando existe harmonia, quando existe o princípio do respeito. Então, queridos, é muito importante nós estarmos comprometidos com os princípios. Eu sempre falo algo. Eu não tenho dificuldade de liderar ninguém.
Assim como eu não tenho dificuldade de ser liderado por ninguém. Hoje é o pastor Eibe, amanhã pode ser o irmão João, não tem problema. Você que é meu líder agora, os princípios são os mesmos. Eu não pratico os princípios que eu estou praticando porque é o pastor Eibe. Eu pratico os princípios porque eles são inerentes, pertinentes à minha posição de liderado. Não importa se é ele ou se é você que é o meu líder. Os princípios, a atitude, a reação que eu tenho que ter são os mesmos. E se eu pôr em prática, vai dar certo. Não tem como dizer, não vai dar certo, porque é o irmão João, porque é o irmão José. Os princípios foram feitos, estabelecidos por Deus para dar certo em qualquer situação. Tem ajuste? Tem ajuste, tem sim. Até você descobrir como é que seu liderado opera, como é que seu líder opera, como é que ele é, qual a necessidade que ele tem, qual a forma dele pensar, de onde ele vem, qual o contexto. Tudo isso são relevantes, são aspectos importantes para que o relacionamento dê certo. Mas pode dar certo quando os dois têm compromisso com a palavra de Deus. A quinta coisa que eu queria falar hoje, porque por incrível que pareça, saber administrar esse relacionamento determinam muito sobre que tipo de pessoa você será e o seu nível de sucesso você vai experimentar em sua vida. Queridos, eu conheço pessoas talentosas, poderosas, ungidas, chamadas por Deus, que jogaram a vida e o ministério no ralo por não saber agir e interagir, por não saber dominar a arte de liderança, por não saber ser líder e liderado. Eu não estou inventando, eu posso pensar agora em pelo menos 5 pessoas que vieram agora na minha mente, que jogaram fora o seu ministério. Pessoas que comprometeram o chamado deles, porque não souberam caminhar nesse trilho de liderar e ser liderado. Olha, eu estou sendo bem franco com vocês, me perdoe, eu não sei se isso está te chocando, mas, entre vários fatores que eu atribuo, pela graça e misericórdia de Deus, o sucesso ministerial, pessoal, familiar, que Deus tem me dado o privilégio de experimentar, eu colocaria sem sombra de dúvida esse aspecto da importância de saber conviver com líderes que estão sob minha vida e com liderados que estão debaixo da minha vida. Eu posso te dizer que aqui está um dos grandes segredos e aqui está um aspecto que vai determinar mais do que muita gente pensa. Mais do que muita gente pensa. Quem você vai ser, onde você vai chegar, quais serão suas realizações em Deus, na igreja ou até fora da igreja. Muita gente com potencial de fazer uma grande empresa não conseguiram decolar, porque o camarada não soube dominar a arte da liderança. Então, quero te falar algumas verdades importantes sobre a arte de liderar. Primeiro, já falei, mas vou reforçar. Todos nós precisamos crescer na arte de liderar, porque todos nós precisamos estar envolvidos nesse processo. Como eu já disse, ou você é líder, ou você é liderado, ou você são os dois. Não importa o modelo de igreja que você está. Ah, pastor, mas eu não estou na visão da minha ideal. Não importa. Qualquer modelo, até a sua igreja for uma igreja sem modelo, vai precisar de liderança. Vai precisar de liderança. Vai precisar desse relacionamento. Outra coisa. Liderar ou ser liderado vai exigir de nós habilidades específicas. E são habilidades que você tem que buscar, você tem que desenvolver, você tem que conhecê-las e se aperfeiçoar. Vai exigir de nós humildade, vai exigir de nós paciência, independentemente quem é o nosso líder ou quem é o nosso liderado. Não tem como a coisa dar certo se os dois não estiverem munidos, vestidos e revestidos
de humildade, de paciência. Olha, gente, o que tem de gente que já desprezou liderados, que tinham tudo para ser grandes líderes, porque não tiveram a paciência de amar, de cuidar, de investir, de perseverar um pouco mais. Olha, eu admito, eu já tive situações em que é muito mais fácil falar, vou te trocar, vou te tirar, vou pegar outro, vou colocar você descansar aí, vou te passar para o outro. Simplesmente por falta de paciência. Simplesmente porque não estávamos munidos dessa ferramenta e dessa qualidade tão importante para quem exerce a função de líder. Terceira coisa, nós não podemos ser reféns desse sofisma, dessa mentira que muitas vezes domina algumas pessoas, que fazem ela acreditar que ser liderado ou ser líder é sinônimo de algo pesado, sofredor, insuportável. Você sabia que muitas pessoas, elas muitas vezes não pegam o trilho de liderança que Deus quer para a vida delas, que Deus quer para a vida delas, simplesmente porque elas são reféns desse negócio de é horrível ser líder, é horrível ser liderado. Sabe que tem gente que às vezes despreza, não aceita, rejeita, resiste o discipulado. Um mandamento tão claro na palavra de Deus, mas acredite se quiser, tem crentes que carregam a Bíblia, que creem na Bíblia, que dizem que ela é palavra de Deus, mas eles não aceitam nem discipular e nem ser discipulado. Você pode acreditar nisso? E você sabe por quê? Porque eles são reféns desse pensamento. Se eu permitir alguém sobre a minha vida, eu vou ser a pessoa mais infeliz da vida. Eu vou sofrer. Vou ser um saco de pancada. Outros pensam assim, se eu aceitar cuidar de alguém, eu nunca mais vou ser feliz. Porque aquela pessoa vai infernizar a minha vida. Vocês podem imaginar como o diabo é sutil? Ele vai gerando esse sofisma e vai levando pessoas a acreditar que quando você entra numa relação líder-liderado, é como se você estivesse entrando no corredor da morte. O diabo está enganando muita gente sobre essa questão de casamento. Não vou casar. Posso até viver junto, mas não vou casar. Porque quando a gente casa, a gente passa a sofrer. E eu já penso diferente. Casamento foi uma das mais belas invenções que Deus já fez. Eu amo ser casado. Para mim é gostoso demais. É tão gostoso e tão bom e tão legal que eu confesso para vocês que quando eu lembro que lá no céu não vai ter casamento, eu fico um pouco triste. Aí eu fico pensando, será que eu quero ir para lá mesmo? O pastor estava falando sobre os muçulmanos, né? Mas o céu dos muçulmanos é muito atraente. É por isso que tem jovens se explodindo, se matando, porque eles querem morrer. É difícil matar, é muito fácil matar quem quer morrer, né? É muito difícil lidar com um povo que quer morrer. Os muçulmanos jovens querem morrer, porque lá eles vão ter rios, a promessa é que o céu deles é rios de vinho. Pelo menos 100 virgens para cada um. Né? Eu sempre brinco que por que muitos jovens cristãos não querem morrer pelo cristianismo? Porque o que a Bíblia diz? Lá não vai ter casamento. Né? Lá não vai ter casamento. Eu sempre brinco ainda que por que muitos jovens não querem morrer? Porque o que espera eles? Do muçulmano são 100 virgens. Para os crentes, uma coroa. Né? Mas eu falo que quando eu chegar lá no céu, eu vou tentar convencer e conversar com Jesus. Tudo bem, não vou quebrar regra, não pode casar, não tem esse negócio de casar e continuar casado, tudo bem. A única coisa que eu falo, o casamento é tão bom, que eu falei assim, eu quero pedir para Jesus assim, pelo menos isso. Permita que a minha mansão seja bem do lado da dela. Que toda manhã, quando eu abrir a porta assim, eu quero falar, oi vizinha, tudo bem?
porque eu acho que... Então, o que eu quero dizer? Que às vezes o diabo engana as pessoas que um plano, um projeto de Deus é algo horrível. Nesse campo da relação líder-liderado, muitas pessoas dentro da igreja estão equivocadas. Eu conheço pessoas que Deus tem chamado elas para o ministério, mas elas têm medo da ideia de ser um líder, de ser um pastor. Não, Deus me livre. Eu já vi tanta história de pastor que sofre na mão da igreja, e muitas vezes outros estão fugindo daquilo que Deus tem por conta dessas coisas. Agora, deixa eu dizer algo para você. É muito importante você compreender que o seu chamado para ser líder ou liderado, para você cumprir na íntegra, você vai precisar então ter esse entendimento de que é possível sim ter uma relação agradável. Outra coisa, é muito importante você entrar sabendo disso. Para mim isso é muito confortável. As pessoas vão errar com você. Eu não sei para você, mas isso me ajuda. Para mim é uma verdade que ajuda o relacionamento a ficar mais fácil, em pelo menos 50%. As pessoas vão errar. Você precisa lembrar que ninguém é perfeito. Você como líder, você vai falhar. Mas os seus liderados vão falhar com você. Não existe essa utopia de uma relação perfeita. Existe a realidade de uma relação bonita, linda, agradável, mas perfeita não. Eles vão pisar na casca da banana, como a gente fala. Agora, o que me assusta, o que me deixa assim intrigado, tem algumas pessoas que elas parecem que ficam assim, altamente surpresas, porque o líder delas falhou com elas. Como se fosse uma coisa do outro mundo. Como se não houvesse nenhuma probabilidade. Eu vejo líderes tão assim, surpresos, perplexos, impactados, porque os seus discípulos, os seus liderados falharam. Gente, deixa eu dizer alguma coisa para você. Se tem algo que eu tenho certeza que vai acontecer, é que nessa relação líder-liderado vai ter gente falhando. Você vai falhar como líder, eles vão falhar como liderados. Então, qual é a melhor maneira de encarar isso? Já sabendo disso. Que quando meus filhos falham, que quando meus pais falham, que quando meus pastores falham, que quando meus discípulos falham, não está sendo nada mais do que normal. O ser humano falha, erra. E tudo faz parte de uma conspiração para o crescimento, tanto seu como deles. Tanto seu como deles. Então, deixa eu dizer algo para vocês. Verdades que devem ser consideradas quando estamos liderando ou sendo liderados. Isso aqui são coisas que eu aprendi ao longo da minha vida, convivendo, porque desde que eu converti, já fui inserido nesse processo. Tanto de ter um líder sobre a minha vida, como de ser estabelecido como líder sobre a vida de outras pessoas. Então eu quero que você lembre disso aqui, daqui para frente. Muitos já sabem, não é nada novo, mas para mim ele tem um valor muito grande. Primeiro, o que eu chamo de troca de papéis. Troca de papéis. Isso funciona muito perfeitamente bem. Pense, todas as vezes que você está ou sendo um líder ou sendo um liderado, pense como você gostaria de ser tratado se você fosse o líder ou o liderado. Para mim, isso aqui faz uma grande diferença. Quando eu estou sentado na cadeira do líder e está lá o meu liderado, é a hora para eu pensar, se fosse o contrário, se fosse eu na cadeira do liderado, como eu gostaria de ser tratado. Isso faz você pensar 2 vezes que você vai falar,
o que você vai mandar, o que você vai exigir, como você vai lidar com o pecado, com o erro daquela pessoa. Porque nós temos a tendência de sermos por demais misericordiosos com nós mesmos e muito tirano com os outros. E a proposta de Deus é para ser o contrário. Seja duro com você, como Paulo disse, eu esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, eu pego pesado comigo, mas sejam brandos e amorosos para com todos os outros. Mas nós temos a tendência de inverter, brandos com a gente e firme com os outros. Então, o que eu quero dizer para você? Todas as vezes que você estiver desempenhando uma dessas funções, pense, se fosse o contrário. Se fosse você como o líder, você teria essa atitude que você está tendo como liderado? Você ia gostar que alguém reagisse com você, se você fosse o líder, do jeito que você está reagindo com o seu líder? Você acha certo? Porque tem gente que é assim. Quando ele põe o chapéu do líder, ele pá, pá, pá. Quando ele põe o chapéu do liderado, ele quer que o líder dele seja... Então, uma coisa que tem me ajudado é, Sabá, troca o papel. Quando o pastor Eibe está reunindo comigo, eu fico pensando, como eu gostaria que os meus liderados, os meus filhos espirituais, os meus discípulos se comportassem. Quando eu estou liderando os meus discípulos, eu fico pensando, como eu gostaria que o pastor Eibe me tratasse. Não é legal isso? Você fica sempre antenado, porque quando você troca os papéis, você começa a entender o lugar do outro. Outra verdade, não esqueça o princípio da semeadura. Não esqueça o princípio da semeadura. A Bíblia diz, sempre colhemos o que plantamos. Sempre colhemos. Você está semeando um tipo de liderança. Você vai colher um tipo de liderança sobre sua vida. Você está semeando um tipo de liderado. Você vai colher. Por que muitas vezes pessoas rebeldes encontram no meio do caminho pessoas rebeldes? Eu já vi essa história, esse filme várias vezes. O cara racha a igreja com o pastor, aí ele começa a igreja dele. Depois de 3, 4 anos, que alguém lá racha com ele. Porque todo mundo colhe aquilo que planta. Eu já vi esse filme várias vezes. Outra verdade que me ajuda nesse processo é o Senhor vê tudo. Tudo Deus vê. Tudo Deus vê. Às vezes, na frente do nosso líder, nós somos uma coisa. Por trás, nós somos outra. O apóstolo Paulo fala nas suas cartas que nós devemos ter um comportamento na presença e muito mais na ausência. Na frente, ó meu líder, meu pastor, meu querido discipulador. Por trás, enfiando a faca. Às vezes é o contrário. Na frente do liderado, oh meu querido, eu te amo, você é uma maravilha, eu sou honrado de você fazer parte da minha equipe. Fora, rapaz, não aguento mais aquele cara, não sei mais o que eu faço, é uma lástima, se eu pudesse tirar ele da minha equipe, eu tirava. Falsidade. E eu quero dizer uma coisa para você, Deus vê tudo. Tem uma musiquinha da Ana Paula, que ela fez para as crianças, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Deus vê tudo. Deus conhece nosso coração. Deus sabe de tudo que a gente anda falando. Qual a verdadeira ação do nosso coração? Eu não quero me exaltar aqui, nem parecer que eu sou o cara que nunca falho.
Mas se tem uma coisa que Deus sabe, o quanto eu guardo no meu coração para nunca falar mal da minha liderança. Nunca falar mal da minha liderança. De todas as vezes que eu perceber que os meus liderados têm algo que eles precisam aprender, que eles precisam ouvir, que eles precisam saber, eu não como pelas beiradas, não. Eu vou lá e deixo eles saberem o que eu sinto, o que eu penso e qual a minha verdadeira avaliação sobre eles. Com muito amor e carinho. Mas eu não fico bancando o bonzinho na frente e o covarde por trás. Porque eu lembro dessa verdade. Deus tudo vê. Quarta coisa. Não conhecemos o futuro. Eu sempre lembro disso. Eu estou sempre lidando com as pessoas lembrando disso. Eu não conheço o futuro. Eu aprendi uma frase: ter amigos sempre é melhor do que ter inimigos. Hoje eu sou o liderado dele. Amanhã eu posso ser o líder dele. Hoje ele é meu liderado. Amanhã a coisa pode mudar. Trate as pessoas sempre pensando, um dia eu posso precisar deles. Não vejo vantagem nenhuma colecionar inimigos. Sábio é o homem que coleciona amigos. Qualquer pessoa que passar pela sua mão, quando ela pensa em você, ela deve ter uma boa lembrança. Que tempo bom foi aquele que eu caminhei com aquele irmão, com aquela irmã. Como foi gostoso. Sabe, é tão bom quando a gente ouve de um ex-liderado, fala: pastor, obrigado. Como o Senhor me abençoou. Sou grato a Deus pelo tempo que Ele me permitiu caminhar com você. Eu acho que essas declarações, elas são, é a recompensa. Por isso, trabalhe sempre para que isso aconteça na sua vida. Outra verdade: honra e respeito nunca é demais numa relação líder e liderado. Honra e respeito, isso é uma via de mão dupla. Engana-se quem pensa que eu, como líder, sou o único que preciso receber honra. Jesus provou isso. Eu sei que hoje, na maioria das vezes que eu vejo a prática dos lava-pés, a maioria das vezes, são os liderados lavando os pés dos líderes. Não tenho nada contra. É uma forma de honrar também. Mas lembra que no caso de Jesus, era ele lavando os pés dos discípulos. O que eu quero dizer é que muitas vezes é uma cultura de que eu, como líder, que preciso que vocês me honrem. Mas eu quero dizer que respeito e honra nunca é demais no relacionamento. E é uma via de mão dupla. Outra coisa. O elo principal que liga a relação e que fortalece a relação líder e liderado, para mim tem nome. O elo principal chama-se servir. Servir. Não vejo outro objetivo principal. Existem vários outros, mas não vejo nenhum outro mais importante do que esse, de servir. Que Deus me colocou como líder sobre a vida dessas pessoas com um propósito, para mim servi-los. E que Deus me colocou debaixo da liderança do meu pastor, para mim servi-lo. Para mim isto é o elo que liga esta relação. E que a torna saudável. Porque quando eu quero servir os meus líderes, meus liderados, e os meus liderados querem me servir, quando eu sirvo eles e eles me servem, eu sirvo para que eles cresçam e eles me servem para que eu possa continuar servindo a Deus. Não tem nada mais lindo do que isso. Queridos, eu deixei em Roraima, na capital de Boa Vista, na capital de Roraima, em Boa Vista, só na capital, uma igreja com quase 5.000 membros, fora o estado. Eu poderia
pensasse, não vou sair daqui não, cara, aqui está bom demais. Aqui eu estou bem na foto, já fiz meu pé de meia, sou conhecido na cidade, governador me cumprimenta, prefeito me cumprimenta, tem um programa na televisão, tem um programa no rádio, para onde eu passo, o pessoal, o pastor Sabá, é uma igreja que está me dando um conforto muito bom, tem uma equipe debaixo do meu comando, eu vou querer sair daqui? Não. Eu vou embora para São Paulo para começar do zero. Eu vou voltar para liderar uma célula. Eu vou ter que começar uma célula em São Paulo de novo. Não sei nem se eu sei fazer isso. Agora, por que eu quero fazer isso? Porque o meu coração é servir minha liderança. Eu quero servir meus líderes. Eu quero realmente lavar os pés dos meus líderes. Eu quero cooperar com eles. Esse é o meu prazer. Esse é o meu chamado. Servir meu líder. Para mim, esse é o elo principal que liga e fortalece a relação líder-liderado. E para finalizar, o pastor disse que eu tinha até meia-noite, mas não vou, né? Eu não vou até meia-noite, é mesmo debaixo dessa ordem, esse comando, dessa liberdade, mas eu quero terminar. Em 5 minutos eu termino. Tem alguém que me dá 5 minutos? 5 minutos. Quem me dá 5 minutos? Levante a mão. Amém. 5, 10, 15, 20, 25. Beleza. Bom, eu aprendi essa com o pastor Luciano Subirá, ele que faz essas pegadinhas com a gente. Para finalizar, o contraponto. Eu gosto desses 2 versículos que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou querer que, se você não importar, de você ir para lá, para a gente olhar juntos. O contraponto dessa relação líder-liderado. Vou falar primeiro do liderado. 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Se você não importar, por gentileza, abra lá e eu já vou finalizar com isso. A palavra de Deus, ela é recheada de princípios que governam essa relação. E aqui vai um dos que eu mais aprecio e sou fã desse versículo. 1 Tessalonicenses 5, versículos 12 e 13. Diz assim: agora lhe pedimos, irmãos, que tenham a consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram, os seus líderes, no Senhor e os aconselham. Versículo 13. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Que mandamento lindo, claro, nítido. Aqui está expresso a mais clara e perfeita vontade de Deus, desta vestimenta, desta atitude, deste coração que eu, como liderado, tenho que me vestir. Eu tenho que trazer este mandamento, essa proposta de Deus para dentro do meu coração, de ter consideração, autoestima, amor, honra, respeito para com aquelas pessoas que Deus soberanamente permitiu serem meus líderes. Eu não consigo imaginar alguém rachando uma igreja com este coração, com essa atitude. Autoestima, amor, a mais alta consideração. Tem outra tradução que fala isso. Aqui está algo que deve governar o meu comportamento, a minha relação com os meus líderes, aqueles que Deus colocou sobre a minha vida, meus pastores, meus chefes, meus pais, seja quem for que represente uma liderança, uma autoridade sobre a minha vida. E o contraponto, agora, o que Deus fala para aqueles que estão usando o chapéu do líder. 1 Pedro, primeira carta de Pedro.
capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, começando com o versículo 1, diz assim: portanto, apelo aos presbíteros, que são os líderes, os pastores que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Liderem, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, movidos por dinheiro, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, aquele que vê tudo, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Aqui está a proposta, aqui está o que deve governar o comportamento e a ação de um líder. Ser um líder pastor, amigo, não obrigado, mas de livre vontade, não por ganância, por dinheiro, mas por amor, porque quer servir, com desejo de servir. Porque quando nós somos líderes que querem ajudar, que querem promover, eu estou aqui para servir você, cara, eu quero ajudar você a crescer, eu quero ajudar você a ser uma bênção, eu quero derramar a minha vida para que você possa ser um multiplicador. Quando os seus liderados sabem que você não está lá com mão de ferro, com chicote, dominando, controlando, manipulando, obrigando, mas você é um paizão, uma mãezona amorosa. Porque um dia o nosso Supremo Pastor verá nosso comportamento como líder e vai nos abençoar e vai nos recompensar. Queridos, quando esse contraponto, quando o liderado se reveste de 1 Tessalonicenses 5, 12 a 13, e o líder se reveste de 1 Pedro, capítulo 5, não tem como o resultado não ser uma relação harmoniosa, prazerosa, gostosa, produtiva, e o reino de Deus agradece para que isso aconteça. Amém, meus amados? Que Deus possa abençoar cada um de nós. Que Deus nos dê a graça de viver isso, de praticar isso. Em nome de Jesus. Quero te convidar, vamos ficar em pé. Quero fazer uma oração por você. Você que é líder, você que é um liderado nesta igreja preciosa, ou em qualquer ministério que está aqui representado. Eu creio que Deus quer restaurar isso. Deus quer restaurar isso dentro da igreja. Deus quer que cada ovelha seja apaixonado pelo seu pastor e cada pastor seja apaixonado pela sua ovelha. Deus quer converter o coração dos líderes aos liderados e o coração dos liderados aos líderes. Quando a igreja entrar nessa dimensão, quando a igreja experimentar isso, quando eu experimentar isso dentro de casa com meu filho, com a minha filha, e eles experimentarem isso comigo como pai, quando dentro da igreja, discipulador e discípulo, líder de célula e suas ovelhas, não vai ter limites para a igreja. O mundo vai vir aprender como se pratica liderança, sem perseguição, sem calúnia, sem autoritarismo, sem dominação, sem manipulação, sem rebelião. Em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar sobre o teu povo, sobre esta igreja, esse ministério, um aprofundamento de todas essas verdades que foram ministradas aqui. Que o Senhor nos leve a experimentar isso no nosso dia a dia. Que isso seja a nossa história, que isso seja a nossa realidade. Que o Senhor nos dê o privilégio, Senhor,
de experimentar isso. Eu quero orar hoje, eu quero declarar profeticamente: o Senhor está derramando uma graça curadora sobre relacionamentos aqui. Eu quero declarar hoje o Senhor convertendo o teu coração para o teu líder, e convertendo o teu coração do teu líder para você. Eu quero declarar o Senhor te levando para um novo nível, um novo estágio, uma nova experiência. Eu quero declarar relacionamentos que estão feridos, segmentados, adoecidos, sendo restaurados agora pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Eu quero declarar o perdão permeando esses relacionamentos. Eu quero declarar os sofismas caindo, toda mentira, toda barreira, todo bloqueio caindo por terra. Eu quero declarar caindo por terra todos os olhos de inveja, todo olhar crítico, em nome de Jesus. Eu quero declarar hoje uma nova liderança sobre a sua vida, e um novo líder que você é sobre a vida dos seus liderados, em nome de Jesus. Pai, eu chamo agora um novo tempo sobre essa igreja, um novo tempo sobre a vida desses líderes. Eu quero orar agora que o Senhor venha dar habilidade para que cada vez que eles estiverem usando qualquer um dos chapéus, seja como líder ou como liderado, eles possam lembrar disso. Eu estou aqui para servir. 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 Em nome de Jesus. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, você experimentando algo tão extraordinário, que você vai ser o primeiro a declarar: é possível viver essa relação líder-liderado e ser feliz, para a glória do nome de Jesus. Amém, amém, amém.